Ei, lá vem esse magrelo de novo falando bosta, né? Você não desiste não, menino? Pô, Zé Seringa de novo? Sai pra lá, doidão! Fala pessoal, beleza? Felipe Marques aqui. Que bom ter você de novo aqui comigo pra gente bater um papo descontraído e leve sobre exercício, né? Essa ciência do exercício. Hoje a gente vai falar de um tema que costuma envolver bastante abobrinha e cercado de mito, enfim, de coisas mais absurdas que você pode imaginar, que é a hipertrofia muscular. A hipertrofia muscular, ela é basicamente quando a taxa de síntese proteica, de produção de proteína, é maior do que a taxa de degradação. Então, para ficar claro, inicialmente, essa é basicamente a definição do que envolve a hipertrofia, que é o aumento da área de secção transversa do músculo, ou seja, do calibre muscular. Claro que para ter hipertrofia de maneira maximizada, a gente tem que analisar outros fatores, não só o treino em si, tá? Então envolve dieta. Eu não gosto de falar dieta porque dieta é muito pesado. Eu costumo usar, me desculpem os nutricionistas aí, mas eu prefiro usar uma reeducação alimentar, um plano alimentar, né? Um planejamento alimentar adequado, sono adequado, o treino, óbvio, tem que estar adequado ao contexto da pessoa, tentar manter uma vida menos estressante possível, isso tudo vai colaborar, né? Ou seja, a questão também psicológica vai colaborar para você ter mais ou menos hipertrofia e entender que também que tudo isso é um processo, tá? Não vai existir uma margem mágica, não vai existir um método mágico, é um processo. Beleza? Então, entendido isso, eu também vou discorrer aí e explicar algumas coisas de forma rápida e simples para quebrar todos esses mitos, essas parafernálias, essas porcarias que esse pessoal costuma falar sobre hipertrofia. Beleza? Beleza? Então, seguindo. Vamos começar aqui primeiro pelos intervalos de recuperação. A gente vê muita gente coloca na internet que intervalos abaixo de 1 minuto que são os melhores, intervalos curtos promovem mais hipertrofia. A gente tem uma série de revisões que falam, né, e trabalhos, não só de revisões sistemáticas, mas de trabalhos que apontam que existe uma gama de intervalos de recuperação que podem ser utilizados para hipertrofia e vão até um pouco antes de 1 minuto e até mais do que 3 minutos. Então não existe intervalo mágico que vai promover mais hipertrofia ou menos hipertrofia, tá? E aí que eu já entro na questão de processo. O que é o processo? Vai ter momentos, e isso é individual, vai ter momentos que é mais interessante para um determinado indivíduo ou um determinado indivíduo que o intervalo mais curto seja interessante. Vai ser mais interessante em determinado período que o intervalo maior seja pertinente. Isso tudo tem a ver também de como esse indivíduo leva a vida, como está o contexto dessa pessoa. Então tem que parar de engessar essas coisas que, hipertrofia É 1 minuto e é isso aí. Beleza, continua com 1 minuto aí a longo prazo. Vamos ver como que vai ficar seus ganhos, beleza? Depois você conta aí pra mim. E agora, passando também para a margem de repetições, né? Outra grande abobrinha, né? Que 8 repetições, ou na margem ali de 8 a 10, até 12 repetições, seria a margem ótima, maximização da hipertrofia. Papo de quem não entende nada sobre treinamento. Também temos revisões sistemáticas e trabalhos de calibres maiores que apontam que a hipertrofia pode ocorrer de repetições abaixo de 8, né? De 8 repetições até 35, 40 repetições. Então não faz sentido nenhum ficar com esse papinho de que 8 a 10 ou 8 a 2 é que vai te dar maior hipertrofia. Continua fazendo 8 a 10, 8 a 2 a longo prazo aí, depois me fala como vai ficar seus ganhos, beleza? Então a gente tem um escopo muito grande de margem de repetições, assim como a margem de intervalo, para a gente ter uma hipertrofia maximizada. Novamente, depende do contexto da pessoa. Às vezes a pessoa, o treino geralmente que tem um volume maior, com mais repetições, costuma ser um pouco mais estressante. Então se a pessoa está cansada, ela está tendo queda de rendimento, ela está dormindo pouco, a alimentação, não está adequada com a quantidade de carbo suficiente. Então, o que seria interessante? Vamos adotar para o contexto. A pessoa está, eu não vou colocar alto volume, não vou colocar uma repetição alta, que já está estressando ela demais. Então, nesse momento, o que seria interessante? Vamos usar alta intensidade, vamos usar contrações, né? Repetições baixas, tempo de contração menor. Então, posso colocar ali uma série de 5 a 7 repetições com uma velocidade de execução maior, porque eu vou inferir menor tendência de acidose muscular, que é
ardência, né, de estresse, de magnitude metabólica no indivíduo. Então costuma ser mais tolerável para o indivíduo, dependendo do contexto. Então olha só, eu dei aqui um exemplo. Então não tem regra, tem que parar de achar que existe regra, que existe receita de bolo. Não existe receita de bolo, a ciência é bem clara. E o que nós temos que fazer é adotar planejamento ao contexto do indivíduo, as condições em que ele está no momento. Não existe mágica, até porque se você adotar sempre os mesmos procedimentos a longo prazo, você vai congelar, você vai perder performance, você vai perder ganhos. Isso aí é básico, tá, pessoal? O que nós temos também é o quê? Uma adaptação específica para cada tempo de contração ou margem de repetições. Vale salientar aqui, pessoal, que repetição, ela envolve, por mais que pareça, é só 8, não, 8 a 10, envolve o seguinte, tempo de contração também. O que é o tempo de contração ou tempo sob tensão, que tem uma subunidade que se chama cadência? Vamos explicar aqui rapidamente. Tempo sob tensão seria o tempo que você ficaria em contração muscular. E dentro desse tempo de contração muscular, nós vamos definir quanto tempo você faz para encurtar, gasta, né? Investe para encurtar o músculo ou para alongar. E aí que entra a cadência. Então a cadência é como você vai distribuir esse tempo de tensão, tanto na parte concêntrica, né, na fase concêntrica, quanto na fase excêntrica. E o tempo sobre tensão é essa cadência somada ao tempo máximo que você vai ficar em contração. Então também não basta resumir repetições a número. Eu posso fazer uma repetição de 8 gastando 30 segundos, eu posso fazer uma repetição de 8 gastando 20. E nisso nós também temos um escopo, né? Mais um escopo de tempo de contração de um ciclo de repetição que pode variar de 0,5 até 8, mais ou menos 8 segundos, está dentro de um escopo que vai te dar ganhos. Isso pensando em uma repetição, um ciclo de uma repetição, ou seja, alongou, encurtou. Uma repetição. Então, dentro de uma repetição, olha o tempo que você pode gastar que vai te dar ganho, né? De 0,5 segundos até 8. Então, não tem regra. Tem uma margem, um escopo que você pode ter ganhos e não existe o melhor. A ciência não aponta para o melhor. Agora, voltando na parte da repetição, de ganhos específicos, é preciso entender também que quanto mais pesado você pega, mais você levanta, há uma tendência de adaptação mais neural, mais de força bruta, de potência também. Assim como se você ficar mais tempo em contração, maior número de repetições, há uma tendência de você ter ganhos específicos para endurance muscular, chamado resistência de força. E como isso pode ser positivo? Fazer margens distintas em programas de treinamento. Veja bem, fazer uma repetição mais baixa vai permitir você aumentar o seu peso em repetições intermediárias, ou seja, você vai conseguir, numa faixa média de repetições, de 8 a 10, de 8 a 12, carregar mais peso, porque você tem feito um planejamento anterior, em alguns planejamentos, séries de 5 repetições, séries de 7 repetições ou séries de 4 repetições. Assim como uma série mais alta, né, de resistência de força, né, endurance muscular, 20, 30, 35 repetições, vai permitir você, por exemplo, se for fazer uma faixa média de repetições, as mais reproduzidas, né, de 8 a 12, vai permitir você também tolerar mais tempo um peso maior. Então a combinação desses fatores, né, dessas variáveis, tanto de mais tempo de contração, quanto menos tempo de contração e mais peso, vão permitir você treinar melhor em outras faixas de repetições. Então tem que parar também, novamente, tem que parar de achar regra. Não existe regra. Existe a interpretação do que a gente tem na ciência aplicada ao contexto do indivíduo. Enquanto não se pregar isso, vão continuar reproduzindo abobrinha, pessoas vão continuar comprando o boi de métodos esdrúxulos ou de questões que não tem nenhum tipo de ciência ou nenhum tipo de embasamento. Olha o tanto de possibilidade que você tem e que existe para você ter hipertrofia. Reforçando que precisamos de sono adequado, o treino, obviamente, pelo amor de Deus, né? Alimentação, planejamento, plano alimentar adequado ao treino e ao contexto do indivíduo, psicológico adequado, né? A questão psíquica adequada, e muitas vezes, dependendo do quadro da pessoa, principalmente alguém que tem obesidade, mas mesmo assim a gente também pode trabalhar com hipertrofia, a gente precisa também fazer com que essa pessoa
tenha uma consciência ou adquirir uma consciência de um trabalho a longo prazo, tá? Então, assim, estou falando, pegando mais um extremo mesmo, porque é difícil, às vezes, a gente ter todas essas questões alinhadas. Então, não é só um que vai fazer a diferença. Se você treina bem, mas você come mal, vai dar problema. Se você treina bem, você dorme mal, mas come bem, ainda assim você não vai ter ganhos. Se você treina mal, come bem, dorme bem, não vai ter ganhos, óbvio. Se você dorme bem, treina bem, até come bem, mas seu psicológico fica variando, você também não vai ter a maximização dos seus ganhos. Então, o alinhamento entre questões psicológicas, sono, alimentação, né, estresse, o treino em si, tem vários fatores que estão embutidos aí no ganho de volume, de calibre muscular. Mas não existe uma regra, não existe margem que seja melhor do que a outra. É preciso aplicar tudo que a gente tem na ciência, né, e tentar fazer com que essa aplicação seja, novamente, aplicada ao contexto do indivíduo. Então, que fique claro, novamente, redundante, já está ficando estressante, não existe margem ideal. Existe o ideal para cada momento, com cada situação, um planejamento. E também hipertrofia envolve um trabalho multidisciplinar, né? Então, às vezes vai ser necessário psicólogo, sim, vai ser necessário entender algumas questões que não cabe a um profissional da educação física falar, que não cabe a um nutricionista falar, cabe a um profissional da saúde mental mesmo, que são os psicólogos ou até mesmo um psiquiatra, tá? Que é médico também. Vamos tentar entender que cada pessoa tem um contexto, cada pessoa vive um momento diferente, e entender esse momento e aplicar processos, né, procedimentos específicos para esse momento é onde vai ser o maior ganho. E quem consegue fazer isso com maestria são profissionais qualificados que entendem o contexto do indivíduo. Se você não entende o contexto do indivíduo, as situações em que esse indivíduo está inserido, né, as particularidades desse indivíduo, fora as particularidades anatômicas que eu canso de falar, vai dar problema em algum momento. Seja porque vai estagnar a longo prazo os ganhos, ou vai desistir de treinar, vai desmotivar, tem várias outras questões envolvidas, né, vai lesionar, enfim, várias outras questões aí que, se nada for aplicado ao contexto, não entendermos o indivíduo, haverão falhas. Tá? Espero que tenha ficado claro para você. Se você gostou, deixa aquele like aí, ajuda o trabalho, né? Vamos passar essa informação para quem precisa, tá? Então deixa aí seu comentáriozinho também, o likezinho, o coraçãozinho, joinha. Se você não é inscrito no canal, pô, dá aquela força aí, se inscreve no canal, pô, legal aí, dá aquela força pro meu trabalho. A gente fala não só de exercício, tem outros vídeos aí que a gente fala de dicas tech aí para você usar sua rede social, você usar seu Android, fazer edição de vídeo no celular. Então dá uma olhada aí, tem outros vídeos aí também. Se você tiver sugestão também de vídeo, deixa aí nos comentários pra gente poder fazer vídeos mais interessantes e que sejam vídeos direcionados para aquilo que você também quer. Né? Que eu falo sobre ciência do exercício de maneira global e assuntos que são geralmente mais cascudos, ou que são assuntos que são rodeados de problemas, de mitos, de mentiras, de inverdades. E aqui a gente está aqui para tentar elucidar de forma prática, de forma simples, para que você entenda. Mas sempre pode haver dúvida, né? Então também deixa aí nos comentários. Beleza? Então vou ficando por aqui. Saúde, paz e estudos. Valeu, falou!